Boa noite, pessoal! Está começando mais um 7 Vozes e um Gênio, o programa que conecta ideias, aprendizagem e o futuro. E a gente gostaria de agradecer os apresentadores da semana passada, que deram um grande spoiler e estragaram toda a nossa surpresa. Como já sabem, hoje nós temos um convidado simplesmente histórico, um dos maiores nomes da psicologia e educação, e que acabou de estrear o seu novo livro, 6 livros da psicologia, o incrível Jean Piaget. Boa noite, professor. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Bom, professor, sabemos que o senhor estudou na Universidade de Neuchâtel e lá o senhor se formou em biologia e após isso concluiu seu doutorado em ciências naturais. Conta pra gente, como que foi essas mudanças de formação pra biologia? Você decidiu aprofundar seus conhecimentos sobre a área humana e acabou indo pra psicologia experimental? Bom, na verdade foi em Zurich, onde eu tive contato com psicologia experimental, mas foi em Paris, onde eu trabalhei com um laboratório com a Frevnet, o criador de teste de inteligência, mas em Paris realmente, onde eu tive contato com crianças e o que elas pensavam. Isso deu hoje a origem às minhas teorias de psicologia educacional e cognitivo. Isso atualmente eu falo nos meus livros, que é o 6 Estudos da Psicologia. E isso é maravilhoso, né? Porque esses livros são muito usados, inclusive até nas faculdades hoje em dia. Bom, pessoal, como podem ver, hoje nós temos uma plateia composta por alunos que estudam pedagogia na Faculdade Uninove. E aproveitando nós alunos estudantes, estamos com um novo quadro. E aí, professor, está pronto para responder as perguntas desses jovens curiosos? Sim, claro. Sempre tem aquelas pessoas que têm dúvidas duvidosas. Né? Então vamos lá, pessoal. O primeiro a ser escolhido da plateia. Diga o seu nome e a sua dúvida. Boa noite, professor. Meu nome é Luísa e eu gostaria de saber qual o papel do educador nos dias de hoje. Bom, o professor, ele deve ser facilitador, na verdade. Ele cria situações para que o aluno descubra o conhecimento em vez de apenas receber informações. Boa noite, professor. Meu nome é Maria Eduarda. A minha pergunta é: as crianças de hoje em dia estão expostas a mais estímulos ou amadurecendo mais rápido? Bom, boa noite. As crianças, na verdade, de hoje, elas não estão amadurecendo mais rápido. O que acontece? Elas continuam seguindo os mesmos estágios de desenvolvimento. O que muda foi a quantidade de estímulos que ela pode antecipar o comportamento, mas não quer dizer que ela está acelerando o desenvolvimento cognitivo real. Então agora a gente vai para a última pergunta da rodada. Boa noite, professor. Meu nome é Julie e eu tenho uma pergunta para você. Você acha que a tecnologia está criando um novo tipo de inteligência que a sua teoria não previu? Bom, Julie, boa noite. O que acontece é que a tecnologia ela não cria um novo tipo de inteligência. Ela cria um novo ambiente, mas continua o mesmo mecanismo de comportamento. O que acontece é o que muda é a velocidade do estímulo da criança, mas a estrutura lógica ela ainda precisa ser construída pela ação da criança, não pelo consumo de tela. Bom, pessoal, agora nós vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos com a continuação do nosso quadro Quiz da Galera. Que cara é essa de quem tá tentando resolver uma equação de segundo grau de cabeça? Pior, eu tô tentando entender o meu primo de 5 anos que acha que se você mudar a água de um copo grosso para um copo mais fino, a quantidade muda. Eu expliquei pra ele que a quantidade é a mesma. Ele me taxou como louca. Você não tá louca. Ele é só uma criança no estágio pré-operacional, onde ele usa a percepção visual ao invés da lógica. Pré o quê? A faculdade deixa a gente doidinha, né? Eles usam esses termos assim que a gente nem entende. Você tá vendo isso aqui? Jean Piaget, 6 Estudos da Psicologia. Nesse livro, Jean Piaget explica o porquê seu primo pensa desse jeito e como nós também, adultos, pensamos do jeito que pensamos. Mais um livro teórico denso? Claro que não! Esse livro é genial, é uma síntese. Aqui ele explica desde o início dos recém-nascidos, que são apenas reflexos, até os adolescentes, onde começamos a criar o pensamento concreto. Mas esse livro fala sobre equilíbrio. O que equilíbrio tem a ver com inteligência? Tudo!
Para Piaget, aprender não é só acumular informações, é se equilibrar. Quando a criança encontra algo que ela não entende, gera um desequilíbrio, sabe? Aí ela precisa acomodar essas novas ideias e voltar ao equilíbrio. Assim a inteligência cresce, é um movimento constante. Então, se eu ler isso, eu vou parar de brigar com a lógica do meu primo? Você vai parar de brigar e vai começar a admirar. Você vai entender que a afetividade dele, a inteligência dele e a vontade dele, tá tudo crescendo junto. Piaget mostra que não dá pra separar o coração da mente com o desenvolvimento. Caramba, eu achava que era só sobre fases, mas na verdade é como a gente cria a nossa própria realidade. Exatamente. Ele mostra que o pensamento é uma estrutura viva que se transforma. É a base de qualquer um que quer aprender sobre psicologia ou educação infantil. Me empresta esse livro quando você terminar? Melhor, vamos na livraria Psicopapel, foi lá onde eu comprei. E além desse, tem muitos outros sobre esse tema. Vamos! Livraria Psicopapel, onde cada página é uma porta para entender a mente humana e transformar o olhar sobre o desenvolvimento. A Psicopapel é o seu ponto de partida. Livraria Psicopapel, conhecimento que inspira, ensina e faz a diferença. Bom, pessoal, para mais informações sobre essa livraria, é só acessar o QR Code abaixo. Voltamos com o final do nosso quadro Quiz da Galera Mentes em Ação. Quem vai ser o próximo? Boa noite, mestre. Me chamo Mariane e eu gostaria de saber se essas teorias, esses métodos são eficazes para países de baixa renda, com muitos alunos e pouca estrutura, como o Brasil, ou se são mais viáveis para países ricos, como a Suíça, Noruega e entre outros. Bom, o desenvolvimento intelectual da criança, ela segue em estágios universal, independente do país ou das condições econômicas. O que muda não é a capacidade de aprender, mas as oportunidades oferecidas pelo ambiente. Meus estudos hoje podem ser aplicados em qualquer contexto, desde que respeitem as atividades do aluno e com a construção de conhecimento. O que acontece é a interação com o mesmo ambiente. Com poucos recursos, na verdade. O possível é favorecer a aprendizagem ativa, pois os alunos dependem apenas dos materiais. Mas como o ensino é organizado, portanto, a eficácia não está na riqueza do país, mas sim nas práticas pedagógicas. Muito obrigada por responder as perguntas, professor. Bom, pessoal, chegou o nosso momento roleta de fases. Você sabia que, segundo Piaget, o desenvolvimento da inteligência acontece em fases? Verdade, são 4 estágios, que seria o sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Bom, cada fase representa uma forma diferente de pensar. Bom, pessoal, caiu o sensório motor. O senhor poderia explicar pra gente um pouquinho como seria esse sensório motor? Claro, o sensório motor é quando a criança aprende através dos sentidos e movimento. Para tocar, ouvir ou ver. Não há pensamentos lógicos, tudo é baseado na ação. O desenvolvimento da permanência do objeto é que entender algo existe mesmo quando não está vendo. Por exemplo, o bebê, ela procura um brinquedo que está ali no ambiente. Nossa, eu adorei esse exemplo. O que o senhor acha da gente rodar a roleta mais uma vez? Claro. Muito interessante, cara, no operatório concreto. O senhor pode explicar pra gente, por favor? Claro. O que começa é com um pensamento lógico, mais ligado às coisas concretas. Entende conceitos como conservação, a quantidade, números, classificação e seriação, que é organizar por tamanho e ordem. Obrigada. Então agora a gente vai pro nosso quadro prático na vida real. Professor, dá um exemplo pra gente? Claro, imagine como uma criança, ela chama todos os animais de cachorro. Clássico. Ela precisa entender que um gato é diferente e quando ela precisa também mudar os pensamentos, chamados de acomodação.
Professor, fala pra gente, sua teoria ainda se aplica no Rio de hoje? Claro, sem dúvida. Cada aluno tem o seu ritmo. E o ensino precisa respeitar isso. E pra finalizar, qual conselho que o senhor deixa pra gente? Bom, meu conselho da noite é que incentivem a curiosidade quando a criança pergunta. Ela já está querendo aprender. Muito obrigada, professor. Obrigada a você de casa que nos assistiu. Nos vemos no próximo programa. Fiquem agora com os grupos 3 e 13, que irão entrevistar o grande Vygotsky. E a gente gostaria de agradecer aos apresentadores da semana passada que deram... Eles estragaram toda a nossa surpresa. Esqueci a minha fala de agora, que saco! E como já sabem... Isso que eu não entendo, sabe? Palhaçada da faculdade. Gabi, Em Paris é um... amiga, calma. Eu tenho... Sabemos que o senhor estudou na... Mas na verdade é como a gente cria a nossa própria... Aí, professor, está pronto para responder? Pois vai. Ficou pra trás. Eu não aguentei, cara. De novo, você não aguenta. Então se eu ler isso... eu esqueci. Então se eu ler isso, eu vou parar de... práticas pedagógicas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Não é pra pagar tudo, calma aí. E além desse, tem muitos outros sobre esse tema. Vamos! Ai, eu amo!